Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. A forma do culto. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Caro professor, é um prazer estar com você em mais uma de nossas videoaulas, onde estamos aqui para aprender a poderosa palavra de Deus. Eu espero sinceramente que estas lições bíblicas dadas aos jovens estejam fortalecendo sua fé, abençoando sua vida e fazendo o seu ministério cada vez mais profícuo. Saiba, estas videoaulas são patrocinadas pela CPAD para abençoar a sua vida, para fazer com que eu, comentarista, possa estar pertinho de você. E esta interação comentarista-professor redunde em um processo tão maravilhoso que faz com que os nossos jovens se apaixonem pela EBD. Que eles tenham vontade de estar na igreja cada vez mais aprendendo com sede e fome da palavra de Deus. Lembre-se, se estas aulas não forem suficientes para fortalecer o seu conhecimento ou abrir as portas, porque essa é a intenção. A intenção aqui, caro professor, é só apontar, sinalizar para você quais são os caminhos que a senhora, professora, pode seguir e fazer então um novo modo, um novo jeito de pensar. Bom, mas se isso não for suficiente, você pode adquirir o nosso livro, Subsídio da Lição Bíblica em Espírito e em Verdade, e entender de uma maneira mais pormenorizada. Este capítulo, então, que é um capítulo sobre uma discussão mais, vamos dizer assim, teórica, mais difícil, que é sobre a questão da liturgia, vale muito a pena você entender lá, aprofundar alguns conceitos e dessa maneira enriquecer a sua aula sem dúvida alguma. Bom, se restar alguma questão que não ficou clara, que você precisa tirar diretamente a dúvida como comentarista, aí você manda um e-mail aqui para este e-mail que está aí embaixo, é o meu e-mail pessoal. Eu terei o prazer de responder você e de juntos poder ajudar a construir uma nação melhor, um povo melhor, essa nação assembleana que por meio da CPAD une-se para juntos aprendermos uma só lição em um só tempo, em um só momento. Bom, esta lição, caro professor, ela é desafiadora. Qual é o desafio? É porque ela teoricamente trata sobre uma questão técnica, a liturgia, a forma e a estrutura do culto. E aí é possível que, se você não tiver a habilidade correta para trabalhar da maneira certa, ela pode se tornar uma lição chata, monótona, fora do contexto, fora da realidade do seu aluno. E não é isto que nós queremos. O objetivo dessa lição, pelo contrário, é fazer com que o aluno consiga vislumbrar, perceber na sua experiência cotidiana onde a ordem, a liturgia e a organização do culto são necessárias. Daí então, a gente começa esta nossa lição de número 11 sobre a forma do culto com uma sugestão para a sua atividade em sala de aula, uma dinâmica introdutória, que seria a visualização de vídeo exemplos. Como assim, professor? A ideia é mais ou menos assim. Você faria, se você tem a possibilidade de ter um computador na sua sala, ou se você tem uma projeção, ou ainda se você não tem nada disso, mas você tem um smartphone, um celular, e nesse celular você consegue apresentar algumas imagens de vídeos que demonstrem o que dá errado quando o culto não tem ordem. Mostrar, por exemplo, na sua lição bíblica, há algumas indicações de links onde você pode acessar, onde você pode ir atrás e ver algumas situações em que, na verdade, a falta de uma ordem, de uma estrutura no culto gerou bagunça, gerou exibicionismo, gerou um monte de problemas que não deveriam ocorrer.
Faça dessa maneira, talvez até um momento meio cômico com seus alunos, quando eles perceberem o que acontece no culto quando não tem ordem. Vira uma bagunça, vira um negócio que não é para ser adoração e não é adoração de jeito nenhum. Por isso, faça-os entender que se a gente não tiver uma estrutura mínima, um modo inicial simplesmente de fazer a obra de Deus, nós nos tornaremos chacota. Nos tornaremos objeto de riso das pessoas. A nossa adoração não é para isso. Então vamos abordar esta nossa lição, que está subdividida em 3 grandes tópicos. O primeiro é a discussão em si sobre o que é a liturgia, sua finalidade, sua natureza e seu caráter quanto à religiosidade cristã. O segundo tópico é o problema do culto em Corinto. Aí nós vamos exemplificar com uma questão histórica. Vamos pegar uma igreja relatada no Novo Testamento, que é o caso da igreja em Corinto, onde Paulo apresenta quais são os problemas que estão passando, estão enfrentando aquela comunidade e os irmãos que ali congregam. E em terceiro lugar, nós faremos então uma discussão sobre liturgia, formalismo e exibicionismo, mostrando para cada um dos nossos alunos quais são as dificuldades, quais são os pormenores e quais são os problemas que eles podem enfrentar se não houver qualquer tipo de estrutura, qualquer tipo de organização em seu culto. Então nós vamos começar nossa lição tratando então a partir do momento inicial, que é a ideia do que é liturgia. Bom, há uma definição na sua lição bíblica falando sobre o que é a liturgia, que é da palavrinha grega leiturgia. A ideia de que é, na verdade, um serviço que o cidadão grego fazia em prol da comunidade. E a liturgia, esse serviço em prol da comunidade, era algo que o indivíduo se sentia muito bem. Ele se sentia absolutamente honrado por poder servir a comunidade. E aí, a partir desses elementos, é que a gente precisa entender que a liturgia tem uma natureza de ser. E qual é a necessidade da natureza de ser da liturgia enquanto elemento cultico? Aí você vai entender que enquanto elemento cultico, a liturgia é a estrutura, a organização do modo como as pessoas em comunidade adoram. Lembre ao seu aluno que há uma diferença muito grande em adorar individualmente e adorar coletivamente. Por exemplo, quando eu adoro individualmente, trancado no meu quarto, fechado, eu posso me jogar no chão e chorar na presença de Jesus de Nazaré. Eu posso gritar bem alto porque estou dentro da minha casa. Eu posso passar horas inteiras sentado, chorando, quebrantando-me, confessando as minhas falhas na presença de Jesus de Nazaré. Em coletividade é diferente. Tem hora para começar, tem hora para terminar. Precisa haver alguns aspectos específicos. E quando a gente fala do grupo, do todo, eu não posso pensar apenas no benefício de um indivíduo e de uma pessoa, porque o culto não gira em torno do gosto de uma pessoa, do modo de pensar de um indivíduo, mas é necessário que haja esse espírito, essa compreensão da coletividade. E a pergunta é, quem precisa de liturgia? Todos nós. Toda a igreja. Por menor que seja o encontro, por menor que seja o culto, por menor que seja a igreja, é necessário que em toda celebração haja uma liturgia mínima para que o culto seja inteligível, para que as pessoas compreendam que nós estamos na casa de Deus, mas não é um bando de loucos, não é uma comunidade de alienados que estão ali para fazer qualquer coisa, não. Nós vamos celebrar com a nossa alma. Afinal de contas, o cristianismo é a religião do logos, o cristianismo é a religião da racionalidade, onde eu adoro a Deus porque sei o que faço e entendo o que faço. Então, se eu estou falando línguas estranhas, é a minha alegria que extravasa o meu coração. Por ser pentecostal, eu posso não entender as línguas, mas eu entendo por que eu falo. É a minha alma que está cheia de alegria do céu. Se eu canto na igreja, eu canto porque o Senhor Jesus disse que os meus lábios pudessem louvar. E Tiago nos exorta que aquele que está feliz, aquele que está alegre, aquele que celebra, não faça outra coisa. Cante na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra precisa ser pregada e com inteligência, diz o próprio apóstolo Paulo. Se eu conseguir falar com inteligência uma palavra, é melhor do que 10.000 sem a minha inteligência. Ou seja, o pregador tem que ser pregador e não falador de línguas estranhas. O pregador tem que ser um profeta de Deus, anunciador da palavra, e não simplesmente alguém que vai falar de mistério, 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 e a revelação de Deus não chega. Então, quem precisa de liturgia? Todos nós. Ora, a ideia ainda é entender quais são os princípios, quais são os fundamentos da liturgia. O primeiro fundamento da liturgia é louvar a Deus. Tudo que ocorre num culto deve ser para o louvor do Altíssimo. Não é a minha mania, não é o meu gosto, não é o jeito que eu adoro. Ah, eu sou pastor da igreja, então a igreja vai adorar do jeito que eu penso. Não!
O Senhor deve ser celebrado, o Senhor deve ser honrado. Em segundo lugar, a liturgia tem como seu princípio e sua natureza o benefício da coletividade. Deve ser feito algo que beneficie a coletividade. Por exemplo, caro professor, sua igreja talvez tenha um excelente corpo de músicos, gente que toca, gente que canta, gente que celebra ao Senhor com adoração. Então é natural que haja um bom espaço para a música dentro do seu culto. Ora, mas se na minha congregação não tem um irmão que toca, só tem um violão e as pessoas têm dificuldade de cantar, é natural que a gente ore mais, é natural que a gente pregue mais, porque é específico da nossa comunidade, é um jeito próprio de ser. Logo, a liturgia não pode ser uma camisa de força que me prenda e que não me deixe adorar a Deus. Pelo contrário, a liturgia precisa ser uma expressão da coletividade daquele grupo que se encontra para servir ao Senhor Jesus. A ideia, então, é que um terceiro elemento da liturgia é a organização. O Senhor deseja que haja ordem, cosmos, que tudo, o nosso Deus é um Deus organizado e Ele deseja que tudo que se faça para Ele também seja de uma maneira organizada, bela e maravilhosa de se entender. Bom, nós vamos então falar agora no tópico número 2, que é o problema da igreja em Corinto. Havia um problema na igreja de Corinto, professor Tiago? Havia. Qual era o problema que havia na igreja em Corinto? Era um bom problema, vamos dizer assim, era um excelente problema. Na igreja de Corinto tinha profeta, tinha pregador, tinha gente que orava, tinha gente que operava milagres, tinha gente que fazia um monte de coisa sobrenatural e era fantástico. Era uma igreja riquíssima, adornada pela presença de Deus. Mas esse é um bom problema. Entendeu aquela pessoa que tem tanto dinheiro que não sabe com o que vai gastar? Aí fica, que dúvida, o que eu faço? É mais ou menos essa situação. Era uma igreja que tinha tanto dom, que ninguém sabia. Quem é que fala primeiro? Os profetas? Ou o pessoal que interpreta? Ou o pessoal que ora? Ou o pessoal que prega? O que a gente faz? Havia uma, abre aspas, desorganização. O que Paulo faz? Capítulo número 12, capítulo número 13, capítulo 14 de 1 aos Coríntios, Paulo escreve uma estrutura cultica. Paulo escreve, meus irmãos, que bom que vocês são abençoados. Agora vamos endireitar esse culto, porque está uma bagunça. Vamos organizar? Então é assim, quem profetiza primeiro um, depois o outro, depois o outro. E o Paulo diz assim, e não me venha com essa conversa que vocês não se seguram, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Então não venha com essa ideia de dizer que eu não aguento, eu tenho que profetizar na hora que o outro está profetizando e fazer uma briga de profetas. Paulo diz, negativo. Tudo seja feito com ordem. E mais ainda, esse negócio de dizer que tem profeta, que ninguém pode duvidar do profeta, Paulo diz, negativo. Todas as profecias sejam postas sob análise. Porque se alguém tem o dom de profecia, Deus também tem o dom de discernimento de espírito. Alguém entende? Então há um encadeamento. Há uma lógica dentro do culto. E esse culto precisa ser organizado. Esse culto, acima de tudo, como vai dizer o apóstolo Paulo, ele precisa ser embebecido no amor. Não faz sentido nós organizarmos uma liturgia para machucar os outros. E aí, talvez, professor, você deva tratar essas relações que às vezes são dolorosas dentro da comunidade. São pessoas que sofrem porque lá na sua igreja, na sua congregação, não há espaço para fazer isso ou aquilo outro porque alguém não quer que ele faça. Porque alguém não deseja que ele esteja lá. E aí são questões históricas, de relação de poder, de disputas, que de fato magoam muita gente. Mas o seu papel enquanto professor é dizer que a adoração está acima disso. A adoração está para além disso, que não é isso que Deus deseja de nós. Pelo contrário, Deus quer que, na verdade, nós entendamos que a adoração é um processo de amor, unidade e comunhão entre aqueles que estão na presença de Deus. Por isso, a partir do exemplo da igreja de Corinto, você pode lembrar que nem sempre mais é bom. O mais pode dar problema. Então assim, Deus abençoou tanto, que aqueles irmãos não estavam sabendo organizar o que Deus os tinha dado. Foi necessário um Paulo cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de amor, para explicar detalhadamente àqueles irmãos aquilo que eles deveriam e poderiam fazer. Posso ainda dizer mais para vocês especificamente nesse ponto de número 2, é que a gente precisa entender que o amor é o princípio de tudo. Por isso que entre o capítulo 12 e entre o capítulo 14, tem o capítulo 13, onde Paulo faz aquela ode, aquela linda manifestação acerca do amor do Pai, mas essa ideia sobre a manifestação do amor, ela vai com uma mediação exatamente entre a questão dos dons e das suas manifestações. Paulo quer dizer, acima de tudo, é que esses irmãos precisam se encher do amor de Deus. É isso que eles precisam procurar. Porque de tudo que permanece, de tudo que fica,
o que é o principal é o amor. As liturgias em nossas congregações não podem ser exercícios de poder, não podem ser manifestações da força de alguém que manda e diz, aqui é a minha igreja e assim se faz assim porque eu quero. Não, a liturgia precisa ser a expressão do amor do Pai para ajudar e abençoar aqueles que querem Jesus de Nazaré. Nosso ponto número 3, então, será uma discussão sobre liturgia, formalismo e exibicionismo, entendendo algumas questões. Por exemplo, o item número 1, nós vamos discutir que o nosso culto não pode ser um culto ao culto, onde as pessoas tomam interpretações da Sagrada Escritura de uma maneira errada e tomando, por exemplo, textos que falam sobre reforma agrária, sobre manutenção da terra e do direito de posse de determinados territórios para dizer que, na verdade, aquilo está dando conta das tradições que devem ser mantidas, do modo de ser que deve se perpetuar no culto. Não, a verdade, a gente precisa entender isso. A verdade é que o jeito que se adorava no século I é diferente do jeito que se adorava em 1500. Que tem que ser diferente do jeito que se adorava em 1900. Que os nossos pais, Gunnar Wing e Daniel Berg, que vieram de uma escola e adoravam de uma maneira, eram lá da Suécia, permaneceram um tempo nos Estados Unidos, vieram para o Brasil, eles nos ensinaram a adorar. Mas é claro que a nossa adoração, ela vai possuir as nossas características específicas, enquanto louvor, enquanto modo de proceder, até com relação também ao nosso clima, ao modo de ser da nossa sociedade, da nossa região, que pode influenciar nos dias de culto, nos horários, na duração, não sei. Por exemplo, alguém achar, eu só posso adorar se for em 2 horas. O culto tem que ter 2 horas. Mas, meu irmão, se alguém vive numa zona complicada, perigosa, onde tem que terminar cedo o culto, que se adore 1h30, mas se adore 1h30. Que se faça o culto de 1h20, mas seja de 1h20 de adoração. Nós não estamos presos a nenhum ritual humano. Não precisa, tem que ser 3 hinos da harpa. Se for 2, está errado. Se for 2,5, está errado. Se for 2,5 e 3 estrofes, está errado. Tem que ser 3. Não. A adoração, ela é algo que emerge, que vai do coração do povo, que vai do coração daquela comunidade. Então nós não devemos e não podemos amarrar a adoração do povo de Deus. O contrário também é muito perigoso. É a ideia de você pensar no tipo de culto que virou, na verdade, um exibicionismo. É onde as pessoas querem aparecer. Então, quando a pessoa vai cantar, ela quer ser o centro das atenções. Por favor, o ministro de louvor não está para ser o centro das atenções, ele está para levar as pessoas a olhar para Cristo, a compreender Cristo. É quando muitas vezes o pregador quer que as pessoas se magnetizem nele, olhem para ele, pensem nele, vejam ele, reconheçam ele. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para apontar a Cristo, para sermos sinais, para declarar quem é o dono de todo o poder, de toda a graça, de todo o amor, e Ele é Jesus, o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Por fim, a gente precisa entender, por exemplo, que o nosso culto também não pode ser uma total Babel. Não pode ser uma absoluta desordem. Sabe aqueles cultos que não tem pé nem cabeça? Sabe aqueles cultos que as coisas acontecem e ninguém sabe por que acontece? Sabe aqueles momentos litúrgicos em que talvez funcione muito bem dentro da sua casa, muito bem na sua interioridade, muito bem dentro da sua privacidade do lar. Mas quando você vai à coletividade, quando você vai ao grupo, quando você vai à comunidade, é necessário perceber com muita sensibilidade que a adoração no grupo é diferente da adoração na individualidade. Por isso o culto precisa, sim, de ordem. Essa discussão de que o Espírito é livre e que ninguém domina o Espírito Santo, especialmente no nosso contexto pentecostal, nós temos que ter muito cuidado, porque o Espírito de Deus é educado. Porque o Espírito de Deus enche as pessoas. É diferente, por exemplo, de uma possessão demoníaca, onde as pessoas saem de si, não se percebem, não se compreendem, perdem totalmente a sua identidade, não compreendem mais nem quem são. Ser cheio do Espírito não é isso. Ser cheio do Espírito é, pelo contrário, reconhecer quem eu sou. Pecador, miserável pecador que sou. E ficar maravilhado diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo e tão maravilhoso que é aquele a quem nós adoramos. A ideia, e é isso que é importante nós ressaltarmos sempre em nossa lição, é que o culto ele precisa sim ter uma ordem, ele precisa ter uma organização, mas ter ordem não é virar um quartel, ter ordem não é virar um elemento de massacre, de opressão, de controle do outro, não. Ter ordem é fazer com que as pessoas sintam-se bem,
compreendam o culto e ele seja, como Paulo diz, um culto racional, um culto do Logos, um culto onde as pessoas compreendam racionalmente o que estão fazendo, contribuem por isso, dão seu dízimo para aquilo, fazem oferta por isso. Senão a gente vira essas igrejas neopentecostais onde o principal do culto virou a oferta. E a oferta é o principal. E aí você gasta meia hora falando da oferta e 20 minutos pregando. Você passa 45 minutos pedindo a campanha disso, a campanha daquilo outro e 20 minutos para pegar a palavra de Deus. Não, meus irmãos. Se de fato o melhor do culto, como alguém quer dizer, o melhor do culto é a palavra. Meu irmão, se o melhor do culto é a palavra, a gente canta a palavra, a gente ora a palavra, a gente prega a palavra. Então, o melhor do culto, é a celebração, é o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Esse negócio de dizer que só na hora da palavra que Deus vai falar, que conversa, irmão. Na verdade, a gente precisa estar muito sensível a essa percepção de que o que Deus deseja para nós é louvar, é que nós o adoremos. E isso a gente faz em todo o percurso do culto. Meu irmão, que Deus seja contigo. Que a graça do Senhor Jesus renove as suas forças, a sua esperança. E tenha certeza, jamais as suas palavras serão em vão. Elas vão encontrar guarida num coração que precisa. E pelo seu ministério, vidas serão abençoadas no nome de Jesus. Até a próxima. Fica na paz. CPAD, a editora da Escola Dominical.